A quarta-feira foi marcada por rajadas de vento que, segundo a Defesa Civil, chegaram a 96 km por hora aqui na cidade. Camila Yunis com mais informações aqui com a gente. Transtornos, como todos nós conhecemos, queda de árvores, milhares de pessoas sem energia elétrica e até o Papai Noel aqui da Paulista, daquela estrutura que montaram um pouquinho antes da Brigadeiro. Papai Noel veio abaixo, é isso, Camila? Pois é, Tiago, situação muito complicada, né? Muito caótica aqui na capital paulista. Várias estruturas foram levadas aí com essas rajadas de vento, não só o Papai Noel, mas tinha uma outra estrutura aqui de um avatar montado aqui nas proximidades da Jovem Pan, que também foi levada com todas essas rajadas de vento aí, que, como você disse, Tiago, chegaram a 96 km por hora. Tá aí a imagem, né, dessa ativação aí do avatar que ficou no chão com toda essa ventania. Tiago, todas essas rajadas de vento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, acarretaram em 514 chamados para quedas de árvores e 5 chamados para enchentes. Essas quedas de árvores, claro, né, Tiago, a gente sempre fala, repercute aqui na Jovem Pan, traz um impacto muito grande no fornecimento de energia, porque elas caem ali sobre as estruturas, os fios acabam sendo destruídos e interrompem o fornecimento de energia. De acordo com a Enel, a gente tem na região metropolitana de São Paulo mais de 2.200.000 pessoas sem o fornecimento de energia elétrica. E tem também, Tiago, um impacto não só na energia elétrica, mas também no abastecimento de água. Algumas residências estão sem o abastecimento e a Sabesp nos explicou, enviou uma nota dizendo que essa falta de abastecimento é justamente pela interrupção no fornecimento de energia, que acaba tendo uma dificuldade aí, não consegue fazer o bombeamento de água. De acordo com a Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, 4 pessoas ficaram feridas, mas de forma leve, com apenas algumas escoriações em função aí dessas quedas de árvores. Lá em Campos do Jordão, né, Tiago, porque a gente está falando de toda essa situação aqui na capital paulista, mas outros locais aqui no estado de São Paulo, outros municípios também tiveram registros aí de volume de chuva muito forte e também de rajadas de vento muito intensa. Lá em Campos do Jordão, uma pessoa morreu, ela foi encontrada ali nos escombros da residência e as casas ao redor também foram, elas ficaram ali restritas, né, sem as pessoas poderem entrar na residência. Essa árvore aí, Tiago, que a gente vê nas imagens, fica ali na Avenida Quarto Centenário. A gente, inclusive, foi até o local conferir toda essa situação. Fica no Parque do Ibirapuera, ali a rua de trás do Parque do Ibirapuera. Então, ficou interditado. Inclusive, essa foi a orientação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, fechar os parques, que são áreas mais arborizadas e acabam tendo nessas quedas de árvore. Então, a rua ficou completamente interditada, as pessoas que tinham deixado o carro ali estacionado não puderam entrar, justamente porque tinha aquele risco, né, de choque. Então, a Enel estava fazendo o monitoramento ali da região, Tiago, uma situação muito preocupante aí com relação a todos esses estragos. Não só aqui no estado de São Paulo, Tiago, mas também na região sul do país. Lá no Rio Grande do Sul, pelo menos 17 municípios registraram aí alguma intercorrência com relação a essas fortes chuvas, Tiago. Eu queria saber se toda essa ventania vai continuar. Lembrando que anteontem e ontem choveu bastante. Hoje não tivemos chuva, pelo contrário, calor aqui em São Paulo, mas muito vento, principalmente de manhã, não é, Camila? Pois é, Tiago, e essa tem sido a principal preocupação mesmo, quando a gente fala com as equipes da Defesa Civil, que não é tanto o volume de chuva, pelo menos aqui em São Paulo, mas a intensidade desses ventos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa para a gente entender onde está esse ciclone extratropical? Olha só, ele atua exatamente aqui agora neste momento na costa do Rio Grande do Sul. A tendência é de que nos próximos dias ele vá se afastando em direção ao oceano. Amanhã a gente ainda tem algumas rajadas de vento. Vamos dar uma olhadinha? A tendência é de que essas rajadas comecem a diminuir, mas ainda temos condição de atenção aqui para áreas de Santa Catarina, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Aqui na capital paulista a gente tem uma situação de observação. As rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km por hora. Ainda são rajadas um pouco mais intensas, mas, claro, não chega nesse nível que a gente viu, né, de quase 100 km por hora. Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de temporais, porque a gente tem o tempo ficando firme aqui no centro-sul do país, mas tem condição de temporais que vão se alastrando aqui para áreas do centro-oeste do país, no norte e também no nordeste. Então, toda essa área em amarelo tem condição de atenção.
Tem possibilidade de chuva também, mas não em caráter de temporais. Vamos dar uma olhadinha no próximo mapa? Fica mais concentrado aqui no nordeste do país, não é aquela chuva tão expressiva assim, com aquelas rajadas de vento, né? Aquela chuva mais isolada. Agora, no interior nordestino, temperaturas elevadas, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Na região sul do país, Thiago, a temperatura fica elevada, a gente já não tem mais aquela condição de temporal, o tempo volta a ficar firme, pelo menos por agora. Porque a tendência é de que a chuva retorne lá no final da semana, com destaque especial para o Paraná. E aí a gente está falando de uma baixa pressão atmosférica que vai provocar chuva muito volumosa no Paraná e também em Mato Grosso do Sul, cerca de 200 milímetros aí nos próximos dias, né, a partir de sexta-feira. Então atenção aqui, porque a chuva deve retornar no final da semana para a região sul do país. Agora vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, Thiago. Olha só, aqui na capital paulista, amanhã o dia amanhece com 19 graus e a máxima chega a 30 graus e aí sem condição de chuva. Em Brasília, a máxima de 27 graus, tem pancadas de chuva durante o dia, cerca de 15 milímetros. Em Porto Alegre, olha só, sol brilhando e calorão, máxima de 29 graus. E no Recife, mínima de 27, máxima de 31 graus e aí tem aquela chuvinha bem rápida e passageira, Thiago. E o volume do Cantareira subiu, por incrível que pareça, 0,2. Reservação agora está em 19,9. É a chuva desses últimos dias. Agora, saber até que ponto que isso vai resistir, não é? Porque o calor está por aí, né, Camila? Pois é, Thiago. Reta final da primavera. A tendência mesmo é de que o verão traga chuvas mais volumosas, porque a gente viu, teve uma chuva muito volumosa num dia só, mas é preciso uma constância maior. E aí a gente vai se aproximando, aí chegando, retornando para esse índice de 20%. Ainda está baixo, mas a gente vai seguir monitorando aí como os modelos meteorológicos vão se organizar. E a gente torce para que tenha uma chuva boa e consistente, né, Thiago? Sem dúvida. Camila Yunis, até amanhã. Bom descanso para você. Até, Thiago. Boa noite.